Ageu é um dos profetas menores. E aí você pode perguntar, pastor, tem profeta maior e tem profeta menor? Não tem na unção e no poder, é quem menos. Esse livro do profeta Ageu, se não me engano, tem 2 pagininhas ou 3 pagininhas. É o menor. Quem nunca leu um livro da Bíblia pode ler para dizer que já leu um livro da Bíblia. Você lê em 15 minutos, né? Todo o livro. Mas a profecia e o poder da profecia, naquele momento específico, ele é tão poderoso quanto o livro do profeta maior, como Jeremias, como Isaías. Eu gostaria de contar uma historinha para vocês, antes de começar a narrar isso. Quando o rei Dário, ele libertou esse povo, que eles ficaram por 70 anos cativos na Babilônia, preste atenção. Esse povo, eles andaram dispersos, eles viraram as costas para o nosso Deus. E o nosso Deus, para corrigir esse povo, a sua desobediência, Deus permitiu, Ana Paula, que uma nação do norte, conhecida como a Babilônia, levasse esse povo cativo, Sueli. E durante 70 anos, está na Bíblia, 70 anos. A Bíblia diz que o Senhor profetizou, disse, olha, quando completar 70 anos que vocês estiverem presos, eu libertarei vocês. E justamente isso, quando estava para completar esses 70 anos, Daniel lendo os pergaminhos, que estava próximo o dia de completar 70 anos, e que Deus ia intervir, e ia libertar esse povo, e esse povo voltaria para a sua terra outra vez que foi destruída pelos caldeus, que é a nação babilônica. E assim aconteceu. Já no reinado de Dario II, Deus levantou um homem e libertou esse povo da Babilônia, destruindo para sempre com aquele país, e nunca mais ele existiu. Ele foi riscado do mapa, e não existe esse país, porque Deus prometeu também que aquele que levasse cativo o seu povo para correção, Deus também puniria esse povo. Só para deixar vocês antenados, para a gente ler. Em 538 a.C., Deus liberta a primeira remessa. E veio essa primeira remessa, Valquíria, 50 mil judeus, os mais nobres, os comerciários, os artífices, aqueles que trabalhavam com artes. Eles voltam nessa primeira remessa. E qual foi o objetivo? Por que Deus libertou esse povo? Deus permitiu a libertação dele para que eles viessem para a terra dele, para reconstrução dos muros e para edificar o seu templo, a casa do Senhor que tinha sido destruído. Deus, ele nos ama, irmão, preste atenção. Deus está preocupado com a sua casa, com as suas finanças, com a sua vida. Mas Deus está preocupado primeiro com a casa dele, Valquíria, porque na casa dele é onde ele pode ensinar o seu povo. E os babilônios destruíram aquele templo que foi construído por Salomão, e ficou somente, como diz no Nordeste, a tapera. Ficou totalmente destruído, aquilo virou morada de chacais. Então Deus disse assim, olha, eu vou liberar vocês, para vocês retomarem a construção da minha casa, para que ali eu seja glorificado, para que ali vocês ofereçam sacrifícios, para que eu possa corrigir vocês, ensinarem a vocês, conduzirem vocês pelo bom caminho e abençoar vocês. E esse povo, ele sai. 8 a.C. ele sai. Deus libera. E quando esse povo chega naquele lugar, devia eles começarem em primeiro lugar a edificar a casa do Senhor, porque foi para isso que Deus os libertou. Eles começaram a contender entre si,
criar conflitos e contenda entre si, e abandonaram esse projeto da casa do Senhor, que pelo qual eles foram soltos da Babilônia para vir fazer isso. Então 18 anos se passaram. Em 538 eles chegaram. 520 fazia 18 anos que eles estavam ali, e eles começaram ali a construir as suas casas, Fernando. O texto que a gente vai ler vai dizer que eles tinham casa com acabamento finíssimos. A preocupação deles eram edificações das suas casas. Eles estavam andando conforme os seus próprios instintos como animal. Acabou de esquecer, em menos de 18 anos, o milagre, a mão poderosa de Deus que tirou eles de lá. Se vocês soubessem a forma que Deus tirou esse povo de lá, vocês ficavam estarrecidos. O profeta Jeremias profetizou que quando completasse 70 anos, Deus levantaria um homem para o nome de Ciro. Até o nome dele está aqui. Antes de o Ciro nascer, antes do nascimento desse homem, 150 anos antes dele nascer, Deus chamou ele de meu ungido, e o meu filho, e o meu escolhido. E ele não era cristão nem judeu. Esse homem que viria nascer 150 anos depois, ia cumprir essa missão de libertar o povo dele, que ele mesmo levou preso, por conta do pecado, por conta da agressão contra Deus. Ei, eu, você, nós não somos absolutamente nada. Sabe aqueles seus projetos, aqueles seus planos? Nenhum irão vingar, nenhum de dura cerviz e não dá ouvido aos mandamentos do Senhor. Nunca você vai realizar nada na sua vida. Deus, ele diz aqui no mesmo livro, capítulo 2, que dele é o ouro, dele é a prata, e ele dá o ouro e a prata dele a quem ele quiser. A quem ele quiser. Se Deus quiser enriquecer você hoje, Ana Paula, tanto uma quanto a outra, Ana Paula 1 e 2, ele lhe enriquece do nada, e ninguém sabe o que aconteceu, e todos ficam de boca aberta pela bênção que ele dá na sua vida. Esse Deus, ele é terrível, irmão. Ele é terrível. Você não pode fugir dos olhos dele. O salmista chega a dizer: se ele descer ao lugar mais baixo da terra, ao inferno, os olhos do Senhor estarão lá. Então você está cercado por trás e por diante. E o que é que tem que se fazer então? Já que você não pode fugir, entrega total. Entrega total. E esperar a providência do Senhor. Vamos para o texto, capítulo 1 de Ageu. Eu vou ler até o 5, depois eu vou dissertar. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu e ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Joazadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo da reconstrução da casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de finíssimo acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? 5. Agora sim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem,
mas não se satisfaz. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para o colocar numa bolsa furada. Em outros lugares, um saco furado. Depois eu continuo o texto. A pergunta de Deus se encontra no primeiro versículo, Abelê. O profeta chega e explica a libertação deles. Quando esse rei usado por Deus, lembre-se, o rei Dario, ou Dario, ele é persa, ele não é judeu. Ele não tinha nada que libertar esse povo. Mas quando Deus ele quer abençoar uma pessoa, preste atenção. Quando Deus ele quer ser gentil, generoso, ele usa pessoas que você não conhece, que vem de longe e que nem professa a tua mesma fé, para te trazer a bênção e a vitória. Está entendendo, Madalena? Ele faz isso. E aqui dizer no primeiro versículo que nesse primeiro ano Deus levantou esse rei que não conhecia esse povo. Tudo está, nada disso poderia acontecer. O versículo 2 é uma pergunta que o Senhor faz. Olha que pergunta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma. Olha que coisa. O povo estava afirmando, Douglas, afirmando que ainda não era tempo de levantar a casa de Deus. A casa de Deus. Quem é o homem para dizer um negócio desse? Ainda não é tempo. Ainda não é tempo de servir. Ainda não é tempo de ouvir. Ainda não é tempo de obedecer. Nós, nas nossas presunções, na nossa arrogância, que nós somos seres caídos, perversos por natureza. A nossa mente é bandida, criminal. Todos nós. Não há um entre nós que seja melhor do que o outro. Todos são caídos e todos carecem da infinita misericórdia de Deus. Mas nós, na nossa presunção, na nossa soberba, chegamos a arrogar para nós mesmos, dizendo que não é tempo de construir a casa de quem? De Deus. O versículo que o pastor Claudemir leu também fala disso. Isso é muito antes, quase 3.000 anos antes, que quando foi convocado a construir a tenda da congregação, as mulheres trouxeram ouro e prata à vontade, porque aquele povo entendia que maior do que as suas necessidades e as riquezas que tinham é a obediência a Deus, que é dono do ouro e prata. Eles disseram para si mesmo que não, vamos tocar a nossa vida, vamos comer, beber, vamos nos divertir, fazer as nossas próprias casas, Sueli. Depois, se der, a gente constrói a casa de Deus. Irmão, que para nós, intimamente, ninguém está nos vendo, só o mundo. A gente também não é assim, irmão? É ou não? A gente dá as primícias para Deus, o nosso tempo, nossa dedicação, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fidelidade, as nossas finanças. A gente dá para Deus, irmão. Ou se deixa para lá, vamos tocar a vida, se sobrar. Não é assim que a gente age? É ou não é assim, mãe? É assim. Então, Madalena querida, Deus, Ele tem uma bênção para nós. Está lá na frente, depois a gente vai chegar lá. A bênção de Deus fica retida, Gabriel, no céu. E eu quero ver macumba, presta
essa bênção vir ao teu encontro, você vai morrer seco, e essa bênção não vem se Deus não afrouxar a mão para te abençoar. E tudo isso acontece pela obediência aos seus mandamentos. A parte do versículo, vamos lá ver o que diz? Versículo 2: ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. 3: por isso a palavra novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Tinha-se passado 18 anos. Acho que é isso, né? Fazendo a conta, naquela época a contagem era decrescente, 538 para 520, 18, não é isso? E eles tinham abandonado a casa do Senhor. Abandonado. Eu digo isso, irmão, eu prego isso. Minha sogra Valdeci está olhando. Eu prego isso, irmão, porque a única forma de nós sermos abençoados, a única, não tem uma segunda, viu, Williane? É a única. Dedicação total ao ministério do Senhor. Dedicação total ao reino de Deus. Para servir a Deus depreende tempo, força. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado como a força. Aleluia. E todas as vezes que você se afugentar ou afugentar-se de inculcar esses mandamentos para que eles se cumpram na sua vida, e você se distancie dos seus mandamentos, a sua vida vem repleta de destruição. As coisas vão acontecer ruim subitamente na sua vida, porque da maneira que você largou Deus, o que é que Deus fez também? Largou você. A pergunta dele aqui, Gabriel: é tempo de vocês construir as casas de vocês com acabamento finíssimo, enquanto a minha casa está destruída? É isso mesmo? Olha para o versículo 3, é uma pergunta. Gabriel, escuta que esse velho pastor vai te falar. Gabriel, meu genro, você quer ver uma pessoa destruída, Gabriel? Preste atenção. É só ele se contrapor aos mandamentos do Senhor de uma forma dolosa. Eu tenho 60, você mal começou a vida, mas você vai viver para ver. Nenhum chega em lugar nenhum. Às vezes, quando chega no final da vida, até financeiramente está bem, mas vem de 3, 4, 5 casamentos, vida sentimental destruída, filho nas drogas, filho na prostituição, no crime, na violência. Uma área da sua vida, ela será, ou todas as áreas, destruída. E eu pergunto para você: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Disse o Senhor Jesus. Haverá um dia, e esse dia está próximo, daqui a 50 anos, quase ninguém aqui de vocês estarão vivos. E 50 anos passa assim, ó. Como a Letícia pregou, você pode ir para o inferno hoje, mas daqui a 80 anos você vai, se você não se converter. E é uma verdade. Eu estava almoçando com a minha sogra e ela falou para mim uma coisa interessante. Ela falou: olha, toda vez que você pregar, meu Deus, por que o Albino fala essa coisa, né? Que as minhas mensagens é muito chocante. Eu sempre perguntava isso: por que ele prega isso? Porque ela ia para essas igrejas do Toma Receba, os Caramanai, os Carapataia. Ainda vai também, que ela não é daqui ainda. Mas isso não é evangelho. Mas isso não é igreja. Aí depois ela disse, e ela está aqui. Depois ela disse: aí eu comecei a compreender o que você fala é verdade. Eu estou interpretando esse texto nele, fiel como um cão, para não sair da mensagem, fiel que nem um cachorro, para
aprender, e todos nós juntos saímos daqui edificados, que a única coisa que nós temos de valor, Mike, na vida, e a única garantia que nós temos na vida, e a única certeza que nós temos na vida, é que um dia a gente vai morrer. E querendo ou não, nós teremos que prestar conta a esse grande Deus. Vamos prestar conta. E a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Ele pesa a cada um dos nossos pecados em balança de precisão. E não tem como você fugir da presença de Deus, porque Ele sonda o seu coração. A palavra que você nunca disse, que ficou dentro da sua alma, Ele vai expor para fora em tom alto, para que todo mundo veja e conheça os seus pensamentos. Aí eu e você, meu irmão, estaremos na roça, como diz o homem. O 5 ele diz assim, o 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos, parte B, veja onde os seus caminhos os levaram. Ele está dizendo, olha, você quer ser do mal, você não quer me ouvir, você não quer me obedecer, você não me reconhece como líder espiritual da nação. Eu vou mostrar para vocês aonde os caminhos de vocês levaram vocês. Vocês estão como madeira na corrente da água, sem direção. As casas são de acabamento finíssimo, o carro é de primeira, mas vocês estão sem direção. Vamos ver a parte B do versículo. Sem direção. 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Olha, a bênção vem do alto, vem do céu. E ele está dizendo, como vocês são rebeldes, vocês querem andar conforme o caminho de vocês, eu vou mostrar para vocês aonde o caminho de vocês levaram vocês de uma forma insana. Vocês plantam muito, trabalham demais, mas vocês colhem quase nada. E não é assim que acontece. Tem pessoas que trabalham dia e noite, em 2, 3 empregos, mas quando você olha para a vida deles, para casa, para os filhos, para os carros, vive uma vida deplorável, Fernanda. Aí você vai visitar a casa de uma pessoa que é obediente, fiel ao Senhor, você fica encantada com a casa do cara, com o carro do cara, e chega até com o que você está roubando. E se esquece que a bênção não vem de outro lugar senão do céu, não vem da terra e nem do inferno, ela vem do céu. E quem mora no céu é abaixo se ele quiser. Quem vai forçar a mão de Deus para tirar a bênção? Então ele diz, por conta disso, vocês trabalham dia e noite, mas o que vocês acabam colhendo disso? Pouco. Vamos continuar. E é um trabalho frustrante. Você imagine um grande trabalhador, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, que tem como objetivo de prover o sustento para sua casa, e ela trabalha dia e noite para dar o sustento para os seus filhos, para as suas filhas, mas está sempre em dificuldade. Por quê? Porque diz que serve a Deus, Valquíria, mas não serve. Deus não está falando aqui, não é para uma nação estranha, entenda. Deus está falando aqui é para o seu povo, povo de Deus, mas está em franca rebelião. Ele diz que trabalham muito, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui. É no 5, né? 6.
Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Bem, vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa ou num saco furado. Ei, irmãos, queridos, isso não é a palavra do pastor Albino, não. Fique com raiva do pastor, não. Isso é a palavra do profeta Ageu, levantado contra Zorobabel e Josué, governador e sacerdote, que 18 anos postergaram a construção da casa do Senhor, e o Senhor agora envia esse homem para falar com esses líderes, líder da nação e líder político. E por isso eles comiam, mas havia um buraco no seu estômago, a fome continuava. Eles bebiam, mas continuavam sedentos. Eles se vestiam, mas continuavam com frio. Eles trabalhavam, quando depois era como se depositasse num saco furado. E tudo isso levaram essa nação à bancarrota. E eles precisam urgentemente, vou terminar. Oh meu Deus, tem mensagem para Dedéu. E eles precisam voltar à construção da casa do Senhor, a se dedicar à obra do Senhor, a se doar na obra do Senhor, a deixar de ser doloso, perverso. E o coração e a natureza, a inocência, alentar os mandamentos do Senhor, como se embala uma criança no colo, senão lenha vinha sobre eles. Ei, não tenta dar chapéu em Deus não, filho. Você não vai conseguir. Você vai ter uma vida raquítica e ainda vai para o inferno. Jesus disse que o inferno é um lugar de tormento, onde o bicho não morre, onde o fogo não acaba e o bicho não morre. Eu gostaria de dizer para vocês que depois da morte, tudo é eterno. Não tem mais nada temporal. Se você entrar para a vida eterna, é gozo eterno. E se você for condenado, é sofrimento eterno, disse o Senhor Jesus. Tem duas coisas que você tem que ver: crer nisso que esse pastor está falando, ou empurrar com o buchão, com a barriga, e provar para ver. E provar para ver. Porque o homem espiritual discerne essas coisas. O homem que age com a natureza caída, adâmica, perversa, isso que eu estou falando é uma quimera. Isso é uma ilusão. E bilhares de pessoas têm engrossado a fileira do inferno. O pregador chegou a dizer que diz que essa nação, Paulo Júnior, será a nação que mais engrossará as filas para morar no inferno. Que é uma nação perversa, é uma nação que leva as coisas santas como se fossem profanas, que trataram o líder espiritual e um cachorro para ele da mesma forma. Por isso que engrossaram. Quero ler mais um versículo para a gente continuar no 7. Ele diz assim: e assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que profeta corajoso dizendo isso para o governador: veja onde os caminhos de vocês o levaram. De novo, né? Subam um monte para trazer madeira, construa o templo para que e nele seja glorificado, diz o Senhor. E vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dispus com um sopro. Olha que coisa terrível. Suba um monte, corte madeira, ou seja, te esforça no trabalho do Senhor.
edifique a casa do Senhor, porque senão vocês serão frustrados nos objetivos de vocês, terão um pouco, e o pouco que vocês irão trazer para a casa de vocês, eu soprarei no caminho, e se dissipará com o vento, e vocês ficarão sem nada. Que coisa terrível, né? Dizendo: suba o monte, corte madeira. Quer se livrar da maldição do Senhor? Trabalhe no reino. Ouça o que diz o Senhor teu Deus. Não tente dar um pedala Robinho em Deus, que pedala na Itália e foi condenado. E para ele sair de lá é osso. Tem que dar Robinho em Deus, que você não vai conseguir. Amém? Vamos para o 10. Glória a Deus. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. Não falo para vocês que a bênção vem do céu? O orvalho para Israel é fundamental, porque lá é desértico. Lá não é um país que nem o nosso, temperado. Se Deus trancou o orvalho, Valquíria, o que então pode nascer nesse lugar? Em vão ia lançar semente sobre a terra. Mas por que foi que Deus trancou o orvalho? Porque eles estavam pensando somente em si mesmo. Estavam pensando no seu umbigo. Estavam pensando em trabalhar para construir coisas para eles mesmos, e deixando a casa do Senhor desamparada. E Deus tranca o céu, no céu, e nada de orvalho, nada de chuva. E eles que dependiam da agricultura, nada. E diz mais: e a terra deixou de dar o seu fruto. A pergunta é: aqueles homens são homens rurais, dependiam do fruto da terra, e como então essas pessoas sobreviverão se Deus trancou o cadeado da água e secou a terra? E tudo isso não é porque Deus é perverso ou má, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e as bênçãos do céu ficam retidas a cadeado, e sequer um orvalho não cai sobre a terra. E o 11 diz: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. São elementos fundamentais dos judeus: o vinho, o trigo e o azeite. Deus provocou essa seca por conta da desobediência, por conta da presunção, por conta da mesquinharia, por conta das pessoas que só pensam em si mesmo. Ele provocou. E vou terminando. Os homens e o gado, e trabalharam, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. 12. Zorobabel, que é governador, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo, começou a restauração pelos pastores, pelos líderes. A santificação veio pelos líderes, a obediência a Deus veio pelos líderes, depois o povo. E olha só o que aconteceu: e obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. O Senhor está dizendo, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador
de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote, Josué, o restante do povo, eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos e o seu Deus. E no 24º ano do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém? O tempo já foi. O povo ouviu a mensagem do profeta. Irmãos, ser profeta de Deus é osso, não é para todo mundo. Uma mensagem dessa, muitos de vocês vão para casa murmurando de mim. Eu sei porque o Espírito Santo me fala. Agora você imagina esse homem chegar a falar isso para um sumo sacerdote, esse profetinha que ninguém sabia de onde ele veio, falar isso nas barbas do governador. Porque missão de profeta, missão de homem de Deus é esse mesmo, é desagradar ao povo para agradar a Deus. Essa é a missão de homem de Deus. Quer saber? Eu não vim para agradar vocês, mas de jeito nenhum. Não lamo bota, não me curvo, porque eu fui separado e ungido para pregar as boas novas. O meu compromisso é com a verdade do Senhor. E quem quiser pagar para ver, empurra o bucho. Empurra o bucho, que eu não estou nem aí. E se você continuar lendo o livro, capítulo 2, que é pequeno, ele vai dizer que ele é o dono do ouro e da prata, e que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. O meu lugar aqui, como homem de Deus, é dizer para vocês: obedeçam a Deus, se submetam aos seus mandamentos. Não ache que você vai romper sozinho, que você vai quebrar a cara. Quando pensar que não, você é varrido da terra. E tudo que você deixou aí é para briga com os familiares, confusão. E você irá queimar por toda a eternidade e morar na companhia dos piores homens que pisaram essa terra, e de Lúcifer e os seus anjos caídos. Amém? Aplaude o Senhor. É sem massagem, irmão. É sem massagem. Fique de pé em nome de Jesus. Vir para uma igreja dessa aí, é melhor ir para as outras, né? Vir para uma igreja dessa para ouvir uma tranqueira dessa aí, mas não é procurar. Fala a verdade, Gabriel. Não é ruim? Tem tanta igreja bonitinha aí que passa o tempo todo os pessoal dançando, né? Parece dando passo de macumba. Tem tanta igreja boa, né, irmão? É um toma, encolhe, pega, receba, não é verdade? Para vir para um lugar desse aí, para levar umas tarrafadas dessa aí, para ir para casa tarrafada. Mas eu faço isso, sabe por quê? Porque eu vos amo de verdade, não é igual esses falsos aí. Eu amo de verdade, porque Deus mandou esse profetinha falar com o governador Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué, porque Deus amava eles e o povo dele não queria que o povo se perdesse. O pai que não corrige o filho, a polícia corrige. A mãe que não corrige o filho, a polícia corrige. Quem me ama, cuida. E é por isso que eu tenho preocupação com as almas de todos vocês. A vocês que estão nos visitando pela primeira vez, espero que vocês voltem a segunda. Vou orar a Deus para que vocês voltem pela segunda vez. Tá bom?